Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o professor Wendel Lessa Vilela Xavier, que é graduado em Letras e em Filosofia. Tem um mestrado em Filosofia, tem um mestrado em Letras e atualmente está fazendo um doutorado em Letras na área de Linguística aplicada na PUC de São Paulo. E nós vamos falar da relação de filosofia do direito e outros assuntos muitíssimo interessantes. Eu pergunto ao professor Wendel a principal diferença entre filosofia teológica, filosofia pura e a filosofia do direito, professor. Bom, existe uma compreensão equivocada, às vezes, do público em geral, de separar estas disciplinas como se elas fossem autônomas. O que na verdade acontece é que a filosofia ela é abrangente, é ampla, ela é um conhecimento geral que é dado exatamente a partir do desejo do ser humano de conhecer as coisas, o que a gente chama de estado de espírito. Eu costumo até dizer que a filosofia ela não pode ser colocada numa grade curricular ou ela não pode ser considerada como um complexo de conteúdos, mas ela é um estado de espírito, é um tipo de fazer do indivíduo que busca exatamente conhecer de modo metódico, de modo abrangente, algumas coisas com as quais ele ainda não conseguiu manter um contato, experiência, uma vivência. E o que acontece então é que dentro desta possibilidade abrangente de conhecimento, alguns teóricos, alguns chamados filósofos, se dedicaram a pesquisar dentro da filosofia geral temas que são específicos das suas áreas. Por exemplo, se a minha preocupação como filósofo do direito é definir conceitos como justiça, como norma, como lei, significa então que eu vou buscar dentro da filosofia geral conceitos específicos dessas áreas. Então, o que é a justiça? Bom, Platão, que não era filósofo do direito, já falava sobre a justiça. Mas Hans Kelsen, por exemplo, que chamado filósofo do direito, ao definir justiça, o que ele fez? Ele, diferentemente de Platão, que tratou a justiça de modo abrangente, ele tentou trazer este conceito para uma aplicabilidade mais específica da área jurídica. Então, o que acontece é isto. A filosofia é uma só, mas as disciplinas autônomas, quando elas vão sendo formadas, o objetivo delas, então, é buscar, dentro da filosofia geral, esses subtemas que caracterizam as áreas especificamente. Então, daí nós temos uma filosofia chamada teológica, em que eu pego temas relacionados à ontologia, a questão de Deus, toda essa área da metafísica. Filosofia do direito, quando eu trato de questões como justiça, norma, lei, como já disse. Filosofia da arte, quando eu trabalho, por exemplo, questões estéticas, e aí eu abarco todos os conceitos relacionados, por exemplo, à crítica literária, à questão da análise do discurso, da hermenêutica, quer dizer, tudo isso que tem a ver com essa dimensão, digamos, simbólica do ser humano, que é quando ele manifesta, não é, a sua compreensão acerca do mundo e acerca da realidade. Professor, você atua também como professor da área de argumentação e lógica jurídica. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, o que certamente todo aluno de segundo período, primeiro período dos cursos de direito lhe fazem. Por que se estuda filosofia do direito no curso de direito? Bom, é uma pergunta interessante mesmo. Aliás, talvez digamos, a motivação principal do aluno que chega na academia, e especialmente na academia do direito, é de ter um contato rápido, direto, com as disciplinas específicas do curso. Então, o aluno acha que no primeiro período, por exemplo, ele já vai ter contato com o direito penal, com o direito constitucional e as demais áreas específicas. Mas ele esquece, então, de perceber que toda a fundamentação teórica no que diz respeito à base do pensamento que ele vai desenvolver nessas disciplinas específicas, toda esta base está exatamente nestas disciplinas chamadas propedêuticas. São aquelas disciplinas que fornecem os elementos principais, a base para essa discussão futura. Eu, por exemplo, na minha prática didático-pedagógica, eu me preocupo em fornecer para os meus alunos
autores ou temas que eu sei que eles vão lidar com eles lá na frente. Então, por exemplo, se eu sei que lá na frente eles vão lidar com os problemas relacionados à interpretação, quer dizer, tratados especificamente na hermenêutica, então eu busco autores que têm a ver com isso. Então eu pretendo, de fato, instrumentalizá-los ou municiá-los, né, com uma teoria filosófica que possa ser utilizada mais à frente. Então a grande importância da filosofia do direito no curso de direito é exatamente esta. É fundamentar, do ponto de vista desta base de conceitos, né? A filosofia, ela gera os conceitos. Esta é uma definição muito interessante de um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, em que ele diz que a filosofia é a arte de criar conceitos, de formar conceitos. Então, todos os conceitos com os quais o direito penal trabalha, por exemplo, são oriundos de um fazer filosófico. Então, digamos, a sabedoria, não é, daquele que aplica a filosofia a estas áreas específicas está exatamente neste ponto, que é identificar os conceitos nestas áreas, seja penal, constitucional, civil ou qualquer uma outra, e então trazer para esta reflexão filosófica aqueles conceitos. E aí eu vou então, ao examinar estes conceitos, eu poderei autenticar esses conceitos, eu poderei mudar esses conceitos, eu poderei anular esses conceitos, de modo que a filosofia, então, servirá sempre como esta base conceitual para que eu fundamente as minhas demais compreensões particulares das ciências chamadas particulares. Professor, eu sei que você não precisa entrar em detalhes, mas você citou Gilles Deleuze, e o Gilles Deleuze tem um livro em parceria com o Félix Guattari, e certamente há pessoas como Jean-Paul Sartre e outros. Quais umas duas outras pessoas que são importantes na atualidade no estudo da filosofia? Bom, eu penso que há várias pessoas, né? A filosofia tem esta digamos, beleza de exatamente não ficar restrita a alguns campos específicos. A filosofia não se dedica a um objeto, né? Se eu tenho, por exemplo, as demais ciências, exatamente por serem ciências, elas têm objetos específicos. A filosofia não tem. A filosofia, nós nem poderíamos dizer, por exemplo, que o conhecimento é o objeto da filosofia, porque a filosofia pergunta sobre o que é o conhecimento. Então isso significa dizer que mesmo aquilo que para nós seria o objeto da filosofia, não o é, porque a filosofia busca definir o que seria o seu próprio objeto. Então o que significa dizer que nós temos vários autores que se preocupam com esta narração da realidade, ou que se preocupam em definir as questões de experiência da vida humana, as questões existenciais, as questões sociais, as questões políticas, as questões econômicas, ou seja, toda esta dimensão da realidade humana, do modo como ela é construída, faz parte de um saber filosófico. Então eu diria que, na atualidade, nós temos sim alguns autores, talvez aqueles autores chamados clássicos, né? Os franceses, por exemplo, são muito bons nisto. É o caso do Gilles Deleuze, é o caso do Michel Foucault, por exemplo. Aliás, das obras mais brilhantes do Michel Foucault, que infelizmente é pouco explorado às vezes nos cursos de graduação, o livro cujo título é As Palavras e as Coisas. Então, neste livro ele descreve com bastante perfeição, eu diria até, momentos históricos acerca do que a gente chamaria de história da filosofia, de modo que traz uma base, um conhecimento muito profundo daquilo que ele imaginou ser o conhecimento filosófico, inclusive fazendo distinção entre as diversas ciências. Há um capítulo em que ele trata acerca das ciências humanas que é muito interessante. Então ele descreve ali, por exemplo, qual é a compreensão de homem nestas ciências humanas, coisa que às vezes nós não paramos para pensar, né? E aí eu posso até aproveitar para novamente tocar naquela questão da importância da filosofia para o curso de Direito. Está aí uma outra importância, é pensar exatamente o valor humano, não é? A gente fala, por exemplo, de direitos humanos, e como discutir direitos humanos se você não consegue definir ontologicamente o que é o homem? Então, o Michel Foucault, por exemplo, quando trata das ciências humanas, ele define o homem. O homem não como sendo um ser fisiológico somente, mas um homem que é um ser de relações, um ser de experiências, um ser que convive com o outro, que lida com valores ético-morais, por exemplo, o respeito, a lealdade, coisas que no nosso tempo, poderíamos dizer, têm sido às vezes desvalorizadas pela nossa
comunidade em geral. Então, eu acho, respondendo diretamente a sua pergunta, professor, eu penso que, então, nós teríamos aí o Gilles Deleuze, teríamos o Michel Foucault, né? Na área do direito, por exemplo, nós teríamos o Ronald Dworkin, né? Teríamos o Habermas, por exemplo, que também é um autor bastante falado, a Hannah Arendt, de quem eu gosto muito, aliás, que, apesar de não ser, assim, contemporânea, né? Porque ela já viveu uma época, já morreu há alguns anos, mas a filosofia de Hannah Arendt, por exemplo, é absolutamente aplicável, é como se ela falasse para os dias de hoje, né? Daí alguns comentaristas, por exemplo, dizerem que ela é uma espécie de profetisa, né, da realidade, porque aquilo que ela falou lá da época da Segunda Guerra ainda, quando ela pôde descrever os problemas relacionados ao totalitarismo, esses conceitos, eles são perfeitamente aplicáveis hoje. Então nós teríamos sim uma gama de autores muito relevantes para serem discutidos não só na academia, mas no nosso dia a dia, em programas televisivos, rádios, onde a filosofia poderia ser não banalizada, infelizmente, como é em alguns momentos, mas trazida para um contexto social e de certa forma, mostrada assim, a sua relevância. Professor Wendel, a filosofia do direito hoje está sendo cobrada em provas como o exame de ordem e outros? Sim. Aliás, é uma decisão nova e muito interessante, que é exatamente a obrigatoriedade de estes conteúdos fazerem parte das provas de concursos, de magistratura, de exame de ordem, etc. Isto tem, eu penso, dois efeitos benéficos, pelo menos dois, obviamente. O primeiro deles é valorizar o próprio conteúdo dentro da academia, de modo que tanto o professor quanto o aluno não vejam mais estas disciplinas, ou estas disciplinas, como simplesmente perfumarias, né, acessórios. Mas agora, professores e alunos vão encarar esta disciplina com maior seriedade, obviamente, porque eles serão, de certo modo, testados mais à frente quanto à compreensão desses conteúdos. Um segundo benefício que eu penso desta decisão é exatamente de municiar o profissional para uma realidade humana, não é? Não é que eu não estou querendo dizer que as disciplinas específicas do direito não tragam esta compreensão. Não é isso. Eu até penso que trazem mesmo. Mas é que a filosofia ela ajuda o indivíduo, como eu já disse no início, a pensar as bases conceituais destas disciplinas particulares. Então, por exemplo, os valores universais, os valores éticos, eles vão sendo embutidos nesses conceitos. Então, quando o aluno ele consegue perceber a relevância disso e saber que estes conceitos serão cobrados lá na frente, ele se interessa mais. E em se interessando mais, naturalmente, ele vai, claro, receber também, em contrapartida, toda esta influência, não é? Conceitual, metodológica, que a filosofia tem para oferecer. Então eu penso ser de grande valia e muita relevância a inserção desta disciplina nos concursos, sim. Não só no processo, como eu disse, de abrir a mente destes candidatos para uma realidade conceitual, humana, mas também para fortalecer estas disciplinas dentro da academia. Professor, em palavras um pouco rápidas, eu gostaria que você falasse sobre ética e a relação da quantidade de disciplinas, de perguntas sobre ética que caíram no último exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive isso realmente trouxe algum desconforto até para o público específico, porque constatou-se que o número de questões não tinha sido aquilo que havia sido publicado pelo provimento, não é, pelo edital do concurso. Então algumas pessoas começaram a questionar. Eu penso que eu lancei aqui duas hipóteses. Ou eu acho que os aplicadores, ou melhor, os elaboradores das questões, talvez fizeram confusão entre aquilo que seja mesmo parte da ética e inseriram noutras perguntas aspectos éticos, mas não foram tão específicos nas perguntas, levando assim o candidato a pensar que as questões não estavam diretamente relacionadas à ética, ou eu penso que seja mesmo, e nesse ponto eu até lamentaria, obviamente,
eu penso que talvez até um descaso mesmo em relação a isto, o que não é difícil, embora eu prefiro não acreditar. Apenas estou lançando como hipótese, achando que faltou, quem sabe, aí, um pouco mais de critério, talvez uma assessoria especializada, para que pudesse reunir estas questões, né, de modo a não só cumprir o regimento, mas, como eu repito, cumprir também a própria função da disciplina. O programa Orientando o Direito teve o privilégio de conversar com o professor Wendel Lessa Vilela Xavier, a quem agradecemos e muito, e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere amanhã, neste mesmo horário, porque, em Querendo Deus, apresentaremos uma entrevista diferente.